o Manual de Sobrevivência Esquecido. Não tinham eletricidade, nem supermercados, nem planos de emergência. E mesmo assim, os camponeses medievais sobreviveram a guerras, doenças, invernos brutais e fome sem depender de ninguém. Conseguiram isso com métodos tão simples e engenhosos que continuam a funcionar hoje. Enquanto o mundo moderno se torna cada vez mais frágil, muitas dessas velhas estratégias estão a ressurgir entre aqueles que se preparam para o pior: colonos, preppers e famílias que querem viver sem depender do sistema. Porque quando tudo falha, a única tecnologia que importa é a que já provou que funciona. Neste vídeo, vais descobrir o manual de sobrevivência esquecido que manteve gerações inteiras vivas, como aqueciam as suas casas sem lenha, recolhiam água sem ferramentas, cozinhavam com quase nada e curavam doenças sem farmácias. Não era preparação, era a sua forma de vida. E hoje poderia ser também a tua. Água, o ouro que caía do céu. Para um camponês medieval, a água não vinha de uma torneira, vinha do céu, e cada gota era ouro. Sem bombas, sem canos, nem sistemas modernos, desenvolveram formas engenhosas de recolher e conservar a água da chuva, e fizeram-no tão bem que muitas dessas ideias estão a ser usadas novamente hoje. Tudo começava pelo telhado. As casas com telhados de palha ou madeira inclinada não serviam apenas de refúgio, eram coletores. Sempre que chovia, calhas de madeira oca ou argila direcionavam a água para barris ou potes, mas não a bebiam diretamente. Sobre as aberturas de entrada, colocavam musgo, folhas grandes ou panos de linho para filtrar impurezas. Em alguns casos, atiravam carvão para o fundo do recipiente, não pelo sabor, mas porque absorvia toxinas e mantinha a água mais limpa. Em zonas frias, a água era armazenada debaixo da terra, em poços revestidos com argila ou cera. Aí mantinha-se escura, fresca e livre de algas ou bactérias. Os camponeses sabiam, mesmo sem conhecer microbiologia, que a água estagnada ao sol apodrece, mas a água enterrada aguenta. E quando parava de chover, não entravam em pânico, racionavam. A água não era só para beber, também era usada para cozinhar, demolhar grãos, lavar e até fermentar. A que ficava suja, a água cinzenta, era reutilizada para amaciar a terra ou limpar ferramentas. Em comunidades sem rios nem poços, a recolha de chuva era um assunto sério. As aldeias eram projetadas para que todo o escoamento da água fosse para depósitos comuns. Os vizinhos revezavam-se para tirar água e cuidavam uns dos outros, porque quando escasseava, ninguém podia sobreviver sozinho. E isso gerava algo mais forte que qualquer infraestrutura: interdependência. Um sistema em que partilhar não era caridade, era estratégia de vida. Hoje em dia, quem vive fora da rede ou em zonas isoladas estou a voltar ao mesmo: telhados inclinados, filtração natural, armazenamento subterrâneo e sistemas por gravidade. Parece tecnologia moderna, mas os camponeses já o tinham resolvido séculos atrás. Sem plásticos, sem bombas elétricas, sem desculpas, apenas com engenho e uma compreensão clara do que significa depender da natureza. Calor, a arte de conservar a energia. Quando o inverno chegava, a lenha não era uma garantia. Era preciso cortá-la, secá-la, transportá-la e racioná-la. Por isso, os camponeses aprenderam a aquecer as suas casas sem depender do fogo constante. Não procuravam gerar mais calor, procuravam conservar o que já tinham. A estratégia era simples: isolar e agrupar-se. As famílias dormiam juntas num único quarto, por vezes até com os animais, que ajudavam a manter o ambiente quente. As camas partilhadas não eram por conforto, eram tática. Colchões de palha grossa isolavam do frio do chão. Camadas de lã, linho e pele criavam bolsas de ar
que retinham o calor corporal. E essas mesmas mantas eram usadas dia como roupa. Tudo tinha dupla função. Em regiões especialmente frias, as casas eram parcialmente escavadas em encostas ou debaixo da terra. A terra atuava como isolante natural, frescas no verão, quentes no inverno, sem um único tronco aceso. As paredes eram preenchidas com barro e palha. As janelas eram pequenas, cobertas com pergaminho oleado ou bexigas de animal para cortar o vento. As portas eram seladas com esteiras de juncos. Cada canto era aproveitado para evitar correntes de ar. E quando o fogo era usado com precisão. Aqueciam-se pedras grandes na lareira, depois envolviam-nas em panos e colocavam-nas nas camas. O calor residual durava horas, sem fumo, sem gasto de mais lenha. Por vezes, em vez de aquecer toda a casa, aquecia-se apenas a cama e funcionava. Em aldeias pequenas, várias famílias reuniam-se numa única estrutura durante as noites mais frias. Não por costume, mas por eficiência. Menos fogo, mais corpos, menos calor perdido. Hoje, os designers de casas passivas, os arquitetos ecológicos e os preppers estão a redescobrir estas mesmas ideias. Casas semi-enterradas, pisos térmicos, aquecimento partilhado. Porque quando o combustível escasseia, o calor não depende de uma chama, depende de como o conservas. E nisso, os camponeses sabiam exatamente o que faziam. Cozinha, eficiência em cada faísca. Em tempos de escassez, gastar lenha em cada refeição era um luxo que poucos podiam permitir-se. Por isso, os camponeses medievais aprenderam a cozinhar com o mínimo e a tirar o máximo de cada faísca. Um dos seus maiores aliados era o forno de barro, uma estrutura simples em forma de cúpula, feita de argila e palha. Acendia-se com muito pouca madeira, e uma vez quente, retinha o calor durante horas. Primeiro, cozia-se o pão quando a temperatura era mais alta. Depois, metiam-se guisados e papas, que cozinhavam lentamente, enquanto o calor diminuía. No final, com o forno ainda morno, secavam-se ervas, frutas ou até lenha úmida. Nada era desperdiçado, mas nem todos tinham forno próprio. Em muitas aldeias, a cozinha era comunitária. Os aldeões reuniam-se em torno de uma lareira partilhada. Juntavam ingredientes, partilhavam lenha e cozinhavam grandes quantidades. Menos fumo, menos fogo, mais comida. Para quem não tinha forno, nem lareira partilhada, havia outra solução: o poço térmico. Aqueciam-se pedras no fogo, colocavam-se dentro de um buraco na terra e, por cima, punha-se a panela. Depois, tudo era selado com folhas, terra ou barro e deixava-se cozinhar durante horas, até mesmo a noite toda. Raízes duras, grãos secos, carnes fibrosas, tudo se amaciava lentamente, sem necessidade de vigiar uma chama. As sopas e os guisados eram a base da dieta camponesa, não só por serem nutritivos, mas porque podiam ser reaquecidos várias vezes, adicionando mais ingredientes a cada fervura. Uma única panela podia durar dias. Cozinhar não era uma questão de rapidez nem de conforto, era uma questão de eficiência, previsão e cooperação. Hoje, muitas destas técnicas estão a ressurgir: fogões foguete, cozinhas solares, fornos de massa térmica, todos inspirados nos mesmos princípios que os camponeses descobriram por necessidade. Porque numa crise, não importa o quanto tens, importa o quanto sabes fazer com quase nada. E nisso, os camponeses eram autênticos mestres. Recoleção. A despensa silvestre. Os camponeses não viviam apenas do que plantavam, também comiam o que sabiam encontrar. A recolha de alimentos silvestres não era um recurso de emergência, era uma habilidade diária, herdada, praticada e aperfeiçoada a cada estação. Perto das suas casas cresciam urtigas, dentes de leão, morugem, azedas, alho silvestre.
e cada planta tinha um uso específico. A urtiga, uma vez fervida, era rica em ferro e vitamina C. A azeda dava um sabor cítrico e antioxidantes. O alho silvestre combatia infecções. O dente de leão era usado por inteiro, raiz, folha e flor, em tônicos, sopas, chás e saladas. Não era improviso, era conhecimento puro, mas não bastava saber o que comer. Também era preciso saber quando. Muitas plantas só eram seguras na primavera. Outras, se colhidas tarde, tornavam-se amargas ou tóxicas. Os cogumelos eram especialmente delicados. Muitos camponeses evitavam-nos por completo, exceto aqueles que recebiam formação direta de herboristas. As crianças não aprendiam com livros, aprendiam a caminhar ao lado dos pais, tocando, cheirando, recolhendo. Era uma educação prática, constante e vital. Também aprendiam a prepará-las. Algumas raízes eram fervidas várias vezes para eliminar toxinas, outras eram secas e guardadas para o inverno. Tudo tinha o seu momento e a sua forma de ser tratado. Quando as colheitas falhavam, a terra ainda oferecia alimento, mas apenas para quem sabia lê-la. Hoje, esta habilidade está a ressurgir. Foraging urbano, cursos de plantas comestíveis, herboristeria regenerativa. Mas para os camponeses isto não era um hobby, era o seu seguro de vida. Num mundo onde as prateleiras do supermercado podem esvaziar-se em horas, saber o que cresce debaixo dos teus pés pode valer mais do que qualquer reserva enlatada. E essa sabedoria, enterrada durante séculos, ainda está viva, à espera de ser recolhida outra vez. Conservação. A comida que durava o inverno sem frigoríficos, nem eletricidade, nem plástico. Os camponeses medievais tinham de pensar no inverno desde o verão, porque se não conservassem bem a comida, perdiam-na, e se a perdessem, não comiam. Por isso desenvolveram um conjunto de métodos que ainda hoje continuam a funcionar. Um dos mais comuns era a salga. A carne e o peixe eram cobertos com camadas grossas de sal que extraíam a umidade e evitavam a proliferação de bactérias. Depois eram pendurados em vigas ou enterrados em recipientes de barro ou madeira. Assim, podiam durar meses ou até mais. A secagem era igualmente vital. As ervas, frutas e fatias finas de carne eram penduradas perto do fogo ou em zonas bem ventiladas. O calor suave e o ar seco faziam o resto. As leguminosas e os feijões eram secos ao sol, armazenados em sacos de pano ou potes de cerâmica e cozinhados quando já não havia nada fresco. Em regiões frias, os camponeses enterravam alimentos na neve ou envolviam-nos em cinza. Isto isolava, retirava o oxigênio e parava o processo de decomposição. Os vegetais de raiz, como nabos ou cenouras, eram guardados em caves frescas, cobertos com palha ou areia. Assim, conservavam a umidade sem apodrecer. Os cereais, o coração da dieta camponesa, eram armazenados em fossas subterrâneas, revestidas com cal ou argila. Eram silos simples, mas muito eficazes. Protegiam da água, dos roedores e das pragas. O queijo era curado até endurecer para resistir ao mofo. Os vegetais eram conservados em vinagre e as frutas em mel. Tudo era pensado a longo prazo. Mesmo quando um alimento mudava de cor ou de cheiro, o camponês não o deitava fora, examinava-o, cheirava-o, provava-o e decidia, porque desperdiçar comida não era apenas um erro, era uma ameaça direta à sua sobrevivência. Hoje em dia, técnicas como a fermentação, a cura em sal, a desidratação ou o armazenamento em caves estão a regressar. Os preppers e os autossuficientes usam-nas não por nostalgia, mas porque funcionam. A tecnologia moderna não as superou, apenas as esqueceu. E quando a rede elétrica falha ou os fornecimentos são interrompidos,
Essas técnicas simples, silenciosas e ancestrais continuam a fazer o seu trabalho. Assim, sobreviveram. E assim talvez voltemos a fazê-lo. Medicina, a farmácia da natureza. Quando a doença chegava, não havia ambulâncias, nem hospitais, nem médicos ao alcance. Os camponeses medievais não corriam a pedir ajuda porque sabiam que ninguém viria. Então, recorriam ao que tinham: plantas, experiência e a sabedoria acumulada por gerações. O alho era um dos antibióticos naturais mais comuns. Era usado cru, em infusão ou como cataplasma para combater infecções. O mel, com propriedades antimicrobianas, era aplicado sobre feridas para prevenir o pus e acelerar a cicatrização. Mastigavam casca de salgueiro, rica em sielicina, para acalmar a dor e a febre, séculos antes de existir a aspirina. O vinagre servia como desinfetante. Era usado em feridas, ouvidos, gargantas e misturado com ervas para criar tônicos mais potentes. Fatias de cebola eram colocadas nas plantas dos pés ou envolvidas nos braços e pernas para extrair a doença. E faziam-se ungüentos com soda, artemísia ou tanchagem para tratar queimaduras, entorses e pancadas. Tudo isto não era superstição, era prática. Funcionava o suficiente para se tornar costume. As mulheres, sobretudo as mais velhas, eram as guardiãs deste conhecimento. Eram herboristas, curandeiras, parteiras. Tinham jardins de plantas medicinais e sabiam exatamente que infusão preparar para cada maleita. Quando a medicina não bastava, entrava o ritual. Orações, cânticos, gestos simbólicos, não por magia, mas por necessidade emocional. Porque quando não se pode controlar o corpo, por vezes é preciso cuidar também da mente. Em épocas difíceis, até os fermentados ajudavam. O chucrute primitivo, por exemplo, prevenia o escorbuto graças ao seu conteúdo em vitamina C. E certos pães mofados eram aplicados em feridas abertas, um uso primitivo que recorda a descoberta posterior da penicilina. Hoje, muitos desses ingredientes, como o alho, o mel, o vinagre ou o salgueiro, estão a ser novamente usados, não como alternativa à medicina moderna, mas como ferramentas básicas para quem escolhe viver longe do sistema. Para os camponeses, não eram remédios caseiros, eram os únicos remédios. E usavam-nos não com desespero, mas com uma mistura de sabedoria, fé e dignidade. Defesa, a fortaleza comunitária. Os camponeses medievais não tinham espadas nem castelos, nem podiam pagar guardas ou treinar para o combate, mas isso não os deixava indefesos. Quando o perigo chegava, fosse um bandido, um senhor feudal ou um grupo de saqueadores, respondiam com o que sabiam fazer melhor: adaptar-se. Uma das suas primeiras barreiras eram as sebes vivas. Plantavam arbustos espinhosos, como o piu-riteiro, a silva ou o abrunheiro, nos limites dos seus terrenos. Com o tempo, formavam muros naturais quase impossíveis de atravessar sem fazer barulho ou ferir-se. Também usavam o terreno a seu favor. As casas eram construídas em zonas elevadas ou com acessos em zigue-zague, obrigando os atacantes a avançar mais devagar e a ficarem expostos. As ferramentas agrícolas convertiam-se em armas improvisadas: pás, foices, maças. Tudo servia, se fosse preciso defender o lar. As janelas eram pequenas e altas, difíceis de atravessar. As portas, reforçadas com vigas ou pregos. E muitas casas tinham um orifício sobre a entrada para verter água a ferver, cinza quente ou até sopa. Mas a defesa não era apenas física, era comunitária. As aldeias pequenas organizavam turnos de vigilância. Se algo estranho acontecia, tocava-se uma corneta, um sino ou acendia-se um sinal de fumo. E todos respondiam. Cada pessoa tinha uma função.
Os mais fortes enfrentavam, os mais ágeis ajudavam a fugir com as crianças, os anciãos davam o alerta. Praticavam até a dissuasão psicológica. Crânios de animais pendurados, cães com latidos fortes, sinais exagerados de defesa, qualquer coisa para fazer o inimigo hesitar. Em tempos de cerco, cavavam túneis de fuga, guardavam pedras nos telhados e escondiam rotas para a antifloresta. Hoje em dia, quando pensamos em defesa, pensamos em tecnologia, mas os camponeses confiavam em algo muito mais simples: o terreno, a criatividade e a unidade, porque a melhor forma de proteger um lar era protegerem-se juntos. Resiliência, a força da mente e do espírito. Podes resistir ao frio, podes aguentar a fome, mas o que te mantém de pé quando sentes que tudo à tua volta está ao desmoronar? Para os camponeses medievais, a sobrevivência não era apenas física, era mental. E essa fortaleza construía-se com algo que hoje muitos subestimam: o sentido, os rituais e a comunidade. Quando as colheitas falhavam, quando chegava a peste ou a guerra, não reagiam apenas com ferramentas, respondiam com símbolos, celebravam os solstícios, as mudanças de estação, as colheitas e o fim do ano. Não era apenas tradição, era uma maneira de recordar que o tempo continuava, que o inverno não duraria para sempre e que a dor tinha um lugar dentro do ciclo da vida. As histórias também eram medicina. Os anciãos relatavam mitos e lendas em que as dificuldades eram provas e a sobrevivência uma forma de honra. Isso dava perspectiva e convertia o sofrimento em algo mais do que caos. A religião também desempenhava um papel fundamental. Fosse o cristianismo, crenças locais ou uma mistura de ambas, o mundo era entendido como uma paisagem moral, onde agir com justiça, ajudar o vizinho ou cuidar da terra tinha sentido. Quando alguém adoecia, não recebia apenas um unguento, recebia também uma oração, um gesto, um cântico. E isso, mesmo quando não curava o corpo, sustentava a alma. Hoje, a psicologia confirma-o. O significado, a conexão humana e os pequenos rituais são chaves para a resiliência em qualquer crise. Os camponeses não tinham palavras como saúde mental ou gestão emocional, mas sem o saber, estavam a cultivá-la todos os dias, porque quando tudo o resto falhava, acreditar em algo, partilhá-lo com outros e entender o teu lugar no mundo era o que te fazia continuar a caminhar. Conclusão: o futuro é ancestral. Os camponeses não se preparavam, viviam prontos, não tinham um plano B, apenas engenho, prática e comunidade. E enquanto hoje confiamos em tecnologia que falha, eles confiavam em habilidades que perduram. Talvez não voltemos a viver como eles, mas se algo o seu exemplo nos ensina é isto: a autossuficiência não é do passado, é do futuro. Se gostaste deste vídeo, subscreve para mais histórias como esta e diz-nos: que hábito antigo vale a pena recuperar hoje? Esta brasa estava a arder há 3 semanas seguidas, sem isqueiro, sem fósforos, sem eletricidade. Apenas um sistema de fogo, com 5.000 anos de antiguidade, que os arqueólogos descobriram com Ötzi, o Homem do Gelo, o kit de sobrevivência, que permitiu que famílias inteiras não morressem congeladas durante os invernos medievais. Outros sobreviveram utilizando esta tecnologia ancestral que manteve o fogo vivo durante meses. Hoje vamos decifrar exatamente como funciona este sistema de conservação de brasas que os nossos antepassados dominavam. Mas a civilização moderna esqueceu por completo a bateria de fogo. O fungo isqueiro cresce exclusivamente em bétulas mortas ou moribundas. Este parasita cria a estrutura perfeita para a conservação das brasas através da combustão controlada. Os arqueólogos encontraram evidências deste método
em sítios de 12 mil anos de antiguidade em toda a Europa. A preparação começa removendo a camada exterior dura do fungo, deixando a descoberto o amadou, o tecido fibroso interno que funciona como combustível de combustão lenta. Esta substância natural contém compostos químicos que permitem uma combustão sem chama durante semanas. Cria-se uma cavidade no centro do amadou para albergar a brasa inicial. A forma côncava concentra o calor, permitindo ao mesmo tempo uma circulação de ar suficiente para manter a combustão. O tamanho dessa cavidade determina por quanto tempo a brasa permanecerá ativa. Quando a brasa inicial é inserida corretamente, o amadou começa a brilhar ao redor da cavidade. Esta reação não produz chama, apenas calor controlado que consome gradualmente o fungo. Um pedaço do tamanho de uma bola de tênis pode manter uma brasa ativa por até um mês. O sistema funciona através de oxidação lenta. O amadou arde a baixa temperatura quando o oxigênio é limitado. Esta combustão controlada produz calor suficiente para manter a reação ativa durante semanas, criando essencialmente uma bateria de fogo biológica. Os diferentes tipos de fungos oferecem distintos tempos de combustão. O amadou, de qualidade superior, colhido no outono, quando o fungo está seco, arde mais lentamente e dura mais. A técnica de preparação também influencia a duração. O amadou, processado adequadamente, pode manter as brasas acesas durante meses em condições ideais. Com 5 mil anos de evidência, em 1991, excursionistas descobriram Ötzi, o homem do gelo, perfeitamente conservado nos Alpes austríacos. Morto há 5.300 anos, levava consigo um completo equipamento de fogo. Evidência direta de que a preservação das brasas era uma tecnologia crucial para a sobrevivência ancestral. O kit de Ötzi continha amadou preparado, um percussor de sílex, pirita de ferro e materiais de ignição específicos. Mesmo durante o que parece ter sido uma fuga desesperada, foi morto com uma flecha nas costas, Ötzi manteve intacto o seu equipamento de fogo. Esta prioridade demonstra como o fogo era literalmente uma questão de vida ou morte. A análise revelou que o amadou ainda mantém estruturas celulares funcionais após 5 milênios. O percussor mostrava extensas marcas de uso, o que demonstra uma dependência regular desta tecnologia. Em comparação com os equipamentos modernos, o sistema de Ötzi era superior num aspecto crítico, funcionava indefinidamente sem reabastecimento. Este kit de 5 mil anos demonstra que as técnicas de conservação de brasas não eram um conhecimento casual, mas sim habilidades essenciais dominadas pelos nossos antepassados. Agora, exploremos como transportavam este precioso fogo durante longas viagens. Os sistemas de transporte de fogo medievais exigiam uma sofisticada engenharia. O método do musgo cria um sistema de isolamento térmico que protege a brasa durante viagens longas. O musgo seco funciona como isolante natural, mantendo a temperatura estável sem sufocar a combustão. Envolva o fungo com brasas em camadas alternadas de musgo seco e úmido. O musgo seco proporciona isolamento térmico. O musgo ligeiramente úmido cria vapor que regula a temperatura, evitando o sobreaquecimento que consumiria o amadou rapidamente. Os viajantes medievais utilizavam recipientes de metal perfurado para um transporte seguro. Uma lata com pequenos furos permite a circulação do ar, ao mesmo tempo que protege do vento e da chuva. Os furos devem ser pequenos o suficiente para evitar a entrada de água, mas grandes o suficiente para a oxigenação. O sistema de proteção contra as intempéries combina um recipiente de metal com camadas de material isolante.
Mesmo sob fortes chuvas, a brasa permanece ativa dentro do recipiente. Esta tecnologia permitiu às famílias medievais manter o fogo durante viagens de semanas através de territórios hostis. O controle do fluxo de ar determina a velocidade de combustão. Mais furos aceleram o consumo, mas aumentam o calor. Menos furos reduzem o consumo, mas podem sufocar a brasa. Encontrar o equilíbrio correto era uma habilidade essencial para a sobrevivência medieval. Os mosteiros medievais mantinham brasas perpétuas como parte das suas rotinas diárias. Os monges responsáveis pelo fogo desenvolveram técnicas precisas de manutenção, documentando métodos que permitiram manter a mesma brasa ativa durante anos. Estes registros monásticos forneceram aos historiadores informação detalhada sobre as técnicas de conservação a longo prazo. Os soldados medievais levavam versões compactas destes sistemas durante as campanhas militares. Um fogo confiável significava comida cozinhada, armas aquecidas para a forja no campo e uma moral elevada durante as noites frias. Perder o fogo durante uma campanha militar poderia significar a derrota, o que tornava os especialistas em conservação de brasas membros valiosos de qualquer exército. Enquanto os europeus medievais dominavam a conservação de brasas do outro lado do mundo, os nativos americanos desenvolveram uma abordagem completamente diferente: o controlo total da combustão através do buraco de fogo da cota. Esta técnica representa a evolução paralela da mesma necessidade: manter um fogo eficiente em condições difíceis, mas com foco na invisibilidade e na máxima eficiência. O poço de fogo da cota cria um fogo subterrâneo que arde com mais intensidade, utilizando menos combustível e produzindo um fumo visível mínimo. Para as tribos em território hostil, esta invisibilidade poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A construção começa cavando um buraco principal de 30 centímetros de diâmetro e 45 centímetros de profundidade. Esta será a câmara de combustão onde o fogo arderá. A localização deve ter um solo firme que não desmorone, preferencialmente numa encosta suave que facilite a escavação do túnel de ar. A 1 metro do primeiro, escava-se um segundo buraco mais pequeno, conectado por um túnel subterrâneo de 10 centímetros de diâmetro. Este orifício secundário funciona como entrada de ar, criando um fluxo natural que alimenta a combustão de maneira extremamente eficiente. O túnel subterrâneo cria um efeito de chaminé natural. O ar frio entra pelo buraco mais pequeno, atravessa o túnel e alimenta o fogo no buraco principal. O ar quente sobe diretamente do orifício principal, sem criar uma coluna de fumo visível à distância. Esta ventilação forçada faz com que o fogo arda significativamente mais quente do que as fogueiras convencionais. A eficiência do sistema é impressionante. A fogueira da cota consome aproximadamente metade da madeira necessária para uma fogueira tradicional e produz o dobro do calor utilizável. Para os povos nômadas, que dependiam de recursos escassos, esta eficiência representava uma importante vantagem de sobrevivência. Os nativos americanos das grandes planícies utilizavam esta técnica durante a caça ao búfalo, quando os fogos visíveis podiam alertar as presas ou as tribos rivais. Os caçadores podiam cozinhar carne e aquecer-se sem revelar a sua posição, mantendo uma vantagem tática essencial. Quando já não é necessário, o buraco de fogo da cota desaparece por completo. Basta cobrir os buracos com terra. Esta capacidade de não deixar rasto era fundamental para as tribos que precisavam de manter os seus movimentos em segredo ou evitar ser detectadas por inimigos. O kit definitivo para conservar brasas
combina múltiplas técnicas de conservação num kit portátil. Os viajantes medievais levavam fungos em diferentes estágios de preparação, materiais de ignição de reserva e ferramentas especializadas para manter as brasas em qualquer condição. O equipamento do viajante medieval incluía de 3 a 5 peças de amadou preparado, musgo seco em quantidade suficiente para uma semana, um recipiente de metal perfurado, um percussor com pederneira e material de ignição rápida como casca de bétula seca. Os sistemas de reserva garantem que falhas individuais não resultem numa perda total do fogo. Múltiplos fungos em diferentes estágios de combustão, materiais alternativos como a casca interior das árvores e técnicas de transferência de brasas entre recipientes criaram uma redundância essencial. Os testes periódicos do sistema evitam falhas quando mais se precisa deles. Praticar a transferência de brasas entre recipientes, a reativação do amadou latente e a construção de um fogo completo, utilizando unicamente os componentes do kit. Esta familiaridade com o equipamento transforma o conhecimento teórico em habilidades práticas confiáveis. As culturas de todo o mundo desenvolveram soluções paralelas para o mesmo problema fundamental: o transporte confiável do fogo. Vimos fungos na Europa e buracos subterrâneos na América do Norte. Agora, exploremos como os asiáticos, africanos e outros povos resolveram esta necessidade utilizando materiais e métodos diferentes, mas seguindo princípios similares. Os braseiros representam um sistema de transporte de fogo mais universal da humanidade. Utilizado por civilizações de todos os continentes durante milhares de anos, este recipiente de cerâmica permitia transportar brasas vivas durante longas viagens. Desde os nômadas até aos navegadores vikings, o braseiro era uma tecnologia essencial para a sobrevivência. Na Ásia, o cangre da Caxemira utiliza um pote de cerâmica semisférico envolto em vime com pegas que permitem um transporte seguro. As famílias da Caxemira levam estes braseiros debaixo da roupa durante os invernos rigorosos, mantendo o calor corporal durante horas. O sistema evoluiu para incluir um isolamento sofisticado que evita queimaduras e maximiza a transferência de calor. Os nativos americanos das grandes planícies criaram transportadores de fogo utilizando chifres de búfalo. Estes recipientes naturais, selados com argila e fibras, transportavam brasas durante as migrações sazonais. A forma cônica do chifre cria um fluxo de ar ideal para manter a combustão ativa, sem permitir que as brasas se propaguem perigosamente. Os povos siberianos desenvolveram sistemas utilizando casca de bétula. A casca grossa é moldada em recipientes impermeáveis que protegem as brasas contra a neve e o vento. O isolamento adicional, feito com pelo de animal, cria uma câmara térmica que mantém uma temperatura constante durante vários dias durante as viagens pela tundra. As tribos africanas utilizavam cabaças ocas como recipientes para fogo natural. Estas cabaças, tratadas com óleos vegetais para resistir ao fogo, transportavam brasas durante as migrações da savana. O sistema de ventilação através de pequenos orifícios permite um controle preciso da combustão. Os povos do Pacífico desenvolveram transportadores marítimos de fogo utilizando grandes conchas e materiais resistentes à água salgada. Os navegadores polinésios levavam fogo através dos oceanos utilizando estes sistemas, o que lhes permitiu colonizar ilhas distantes, onde iniciar fogo do zero teria sido extremamente difícil. Cada cultura adaptou o conceito básico às suas necessidades específicas e aos materiais disponíveis. Ambientes frios requerem maior isolamento.
climas úmidos exigiram melhor proteção contra a umidade. Os povos nômadas precisavam de sistemas leves e duradouros. As comunidades sedentárias podiam utilizar sistemas mais robustos e elaborados. O princípio permanece universal: controlar a combustão através da regulação do oxigênio, proteger contra os elementos externos e manter a temperatura adequada para sustentar a reação química de oxidação lenta. Os métodos ancestrais não substituem a tecnologia moderna, eles a complementam. Os isqueiros são convenientes, os fósforos são práticos, mas quando a conveniência falha, o conhecimento ancestral torna-se segurança. Não se trata de rejeitar o progresso, mas de ter um backup confiável quando se precisa dele. As situações em que se aplica a preservação do fogo ancestral incluem acampamentos remotos, sem possibilidade de reabastecimento, emergências prolongadas sem eletricidade ou quando o equipamento se molha em condições extremas. Os apagões durante as tempestades podem durar dias, os equipamentos eletrônicos falham ou os fósforos molham-se. As brasas conservadas funcionam independentemente destas variáveis. Montanhistas experientes levam sistemas de reserva baseados em princípios ancestrais durante expedições a altitudes extremas. Quando a temperatura desce abaixo de menos 40 graus Celsius, o isqueiro deixa de funcionar. Os fósforos tornam-se quebradiços. As brasas conservadas continuam a funcionar, representando a diferença entre a vida e a morte. As operações militares em ambientes hostis frequentemente dependem de sistemas de reserva inspirados em métodos ancestrais. Quando o equipamento eletrônico falha, devido a interferências, condições climáticas extremas ou danos em combate, os soldados precisam de métodos confiáveis para manter as capacidades básicas de sobrevivência. A preparação familiar para emergências beneficia enormemente da compreensão destes sistemas. Furacões, terremotos e outras catástrofes naturais frequentemente cortam o fornecimento de eletricidade durante semanas. As famílias que compreendem a preservação do fogo ancestral mantêm a capacidade de cozinhar, aquecer-se e pedir ajuda quando a infraestrutura moderna falha. A educação em métodos ancestrais desenvolve uma compreensão profunda dos princípios científicos por trás da combustão. Esta compreensão torna as pessoas mais competentes no uso seguro e eficiente das tecnologias modernas, criando utilizadores mais informados e responsáveis dos recursos energéticos contemporâneos. A ciência por trás dos métodos ancestrais, o kit de Ötzi, descoberto perfeitamente conservado nos Alpes, continha amadou preparado, um percussor de sílex e material de ignição, evidência direta de que esta tecnologia sustentou a sobrevivência humana durante milênios antes da agricultura. A combustão controlada funciona através de oxidação lenta sem produção de chamas. O amador contém celulose e lignina que ardem a baixas temperaturas quando o oxigênio é limitado. Esta reação produz calor suficiente para manter a combustão ativa durante semanas. As famílias medievais dependiam desta tecnologia, porque o fogo era uma questão de vida ou morte. Iniciar um fogo do zero exigia um esforço considerável e nem sempre funcionava em condições adversas. Manter as brasas ativas eliminou esta vulnerabilidade crítica. A análise química moderna do amador revela uma estrutura celular única que permite uma combustão sustentada. As células vegetais criam uma rede de microcâmaras que regulam automaticamente o fluxo de oxigênio. Quando o oxigênio é abundante, a combustão acelera. Quando o oxigênio diminui, a combustão abranda, mas não para completamente. O Poço de Fogo Dakota demonstra princípios avançados de dinâmica de fluidos. O ar frio e mais denso entra através do túnel
e empurra o ar quente e menos denso para cima, através da câmara de combustão. Este fluxo forçado cria uma temperatura de combustão mais alta, utilizando menos combustível, um princípio que os engenheiros modernos aplicam nos fornos industriais. A regulação da umidade nos sistemas de transporte utiliza princípios de transferência de calor e massa. O musgo úmido cria vapor quando aquecido com a brasa, mas este vapor condensa-se ao arrefecer, criando um ciclo de autorregulação que mantém a umidade ideal sem sufocar a combustão. Os braseiros funcionam através de um isolamento térmico controlado. A cerâmica tem uma baixa condutividade térmica, o que permite manter o calor interno e, ao mesmo tempo, permitir a sua manipulação externa. Os orifícios de ventilação criam um fluxo de ar laminar que mantém a combustão ativa sem criar correntes que desperdicem calor. Hoje em dia, esta tecnologia oferece uma independência total dos equipamentos modernos. Quando as baterias se esgotam, o combustível acaba ou o equipamento falha, os métodos ancestrais de conservação do fogo proporcionam uma segurança que a tecnologia moderna não pode garantir. Da brasa ao inferno, esta brasa permaneceu latente durante 7 dias completos. Nenhuma chama visível, apenas um fraco brilho no centro do amador. Agora observe como ela volta à vida com a técnica adequada, desenvolvida há milênios. O sopro controlado fornece oxigênio adicional que intensifica a combustão. A fraca brasa torna-se brilhante e quente em segundos. Esta reativação pode ser repetida indefinidamente, enquanto houver amadou para consumir, o mesmo princípio que manteve os nossos antepassados quentes durante as idades do gelo. A partir das brasas conservadas, construímos um fogo completo, adicionando pouco a pouco material de ignição. Primeiro, as fibras secas capturam o calor. Depois, os gravetos finos criam uma pequena chama. Finalmente, a madeira de maior tamanho permite estabelecer um fogo sustentável. Todo este processo, desde as brasas latentes até ao fogo robusto, leva menos de 2 minutos. A comparação direta mostra a confiabilidade em condições adversas. Os isqueiros falham quando está frio. Os fósforos são inúteis quando estão molhados. Os acendedores elétricos morrem sem bateria. As brasas preservadas funcionam independentemente das condições climáticas, da umidade, da temperatura ou de falhas nos equipamentos eletrônicos. Este conhecimento atravessou milênios porque funciona. Ötzi levou este sistema há 5.300 anos. As tribos nativas americanas aperfeiçoaram estas técnicas durante gerações. As famílias medievais dependiam destes métodos para sobreviver. A ciência por trás continua válida, combustão controlada através da regulação do oxigênio. Da próxima vez que a eletricidade falhar, que os fósforos se molharem ou que estiver realmente isolado da infraestrutura moderna, esta tecnologia ancestral poderá ser a diferença entre o conforto e a sobrevivência. O conhecimento que manteve os nossos antepassados vivos durante milênios ainda funciona perfeitamente hoje. Esta brasa continuará a arder enquanto houver amadou para consumir. 5.000 anos depois, continua a ser uma tecnologia superior para a preservação do fogo. Os nossos antepassados sabiam algo que vale a pena redescobrir.